Vice de Bolsonaro, vice-presidente da República, General Mourão riu. Ele riu de investigações que estão fazendo a respeito das torturas da ditadura militar, os áudios inéditos do STM, o Superior Tribunal Militar. Ele riu dessas questões. Vamos ver esse vídeo aqui rapidamente do G1, do Jornal Nacional, para vocês entenderem a gravidade do gesto do vice-presidente, que sim, ele está relativizando tortura e está relativizando os torturadores do regime. O Senado pediu acesso aos áudios divulgados no domingo em que ministros do Superior Tribunal Militar admitem a existência de tortura durante a ditadura militar. O vice-presidente Hamilton Mourão comentou as gravações. Questionado por jornalistas, o vice-presidente Hamilton Mourão comentou a divulgação pela coluna da jornalista Miriam Leitão no jornal O Globo de gravações de sessões do Superior Tribunal Militar sobre os casos de tortura ocorridos durante a ditadura. Domingo, a coluna da Miriam Leitão trouxe os áudios, de julgamentos do Superior Tribunal Militar que indicam tortura, durante o regime militar. História, isso já passou, A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio. Defende algum tipo de apuração em relação a... Não, que os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá. O historiador Carlos Fico, titular de História do Brasil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conseguiu autorização da Justiça para copiar as gravações de todas as sessões do Superior Tribunal Militar. Essa é a investigação que está sendo realizada sobre os militares, com essa atuação do historiador Carlos Fico e um ótimo texto da Miriam Leitão no domingo a respeito desses áudios inéditos. E tudo que o Mourão tem a dizer é: vão desenterrar os caras? Morreu recentemente o general Newton Cruz, outra figura asquerosa da ditadura militar, uma figura envolvida no atentado do Rio Centro, uma figura que odiava a imprensa. E eu vou para a notícia aqui para falar um pouquinho do vice-presidente da República. O vice-presidente Hamilton Mourão riu nesta segunda-feira, 18 de abril de 2022, sobre a possibilidade de investigação das torturas cometidas por militares na ditadura militar. Mourão foi questionado sobre os áudios divulgados por Miriam Leitão em sua coluna no jornal O Globo, em que mostra sessões do Superior Tribunal Militar na época do governo ditatorial. Nas sessões, os militares, eles falam sobre as torturas. Na entrada do Palácio do Planalto, jornalistas perguntaram ao Mourão o que ele achava da revelação dos áudios, se podia motivar uma nova investigação. Ele diz: apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. E aí ele dá uma risada. Vai trazer os caras do túmulo de volta? Afirmou Mourão, que é general da reserva do Exército. O vice-presidente disse ainda que, para ele, o tema faz parte do passado. História, isso já passou, A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio. São assuntos escritos em livros, debatidos intensamente. Passado faz parte da história do país. Ele tenta amenizar. E aí ele declara que houve excessos parte a parte, é sempre aquela lorota cíclica de militares dizendo sobre a conspiração comunista durante o período da ditadura, se referindo à repressão do Estado a movimentos de esquerda. A ditadura teve início em 1964, para a gente sempre lembrar, com a deposição do presidente João Goulart, e durou até 1985, 21 anos de regime militar fechado, com tortura, com repressão de civis, com todos os tipos de horrores. No período, houve registro de torturas, assassinatos, perseguições de opositores do governo, também houve censura à imprensa e a artistas. O Congresso foi fechado e os brasileiros não puderam votar de forma direta para presidente da República. Em dezembro de 2014, que foi uma grande ação do governo Dilma, a Comissão Nacional da Verdade divulgou relatório no qual responsabilizou 377 pessoas por crimes cometidos durante a ditadura, entre as quais torturas e assassinatos. O documento também apontou 434 mortos e desaparecidos na ditadura e 230 locais de violações de direitos humanos. A gente não solucionou o nosso passado com a ditadura militar e o que está acontecendo são figuras como o general Mourão, o general Hamilton Mourão, que é da equipe dos paraquedistas do Exército, que é do mesmo grupo, da mesma estirpe de Jair Bolsonaro, que eles assumem o poder e eles não têm
o menor apreço pela democracia. Por isso que a gente continua falando, Mourão, desse assunto que você diz que é só história. A gente vai ficar em cima disso, porque sim, os torturadores, eles precisam ser descobertos, punidos, e a história precisa ser toda passada limpo. Que bom que tem historiadores e jornalistas denunciando esses áudios do Superior Tribunal Militar. Obrigado por me acompanhar, gente. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, colaborador aqui do canal Rony Teles. É sempre difícil falar a respeito de ditadura militar, mas é um assunto muito necessário para vocês ficarem por dentro e para a gente não perder absolutamente nenhuma informação a respeito de tudo que está rolando. Um assunto que é caro ao Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro comemorou e prestou solenidades ao Newton Cruz, um general asqueroso do regime militar. Não fez nenhuma consideração às vítimas da tortura. O Bolsonaro que disse que matava 30 mil, o Bolsonaro que disse que matava o Fernando Henrique fuzilado, é esse o Jair Bolsonaro que louva a ditadura militar. Eu estou nas redes sociais como Pedro Sólidos e você pode me acompanhar também no meu site de jogos, o dropsdejogos.com.br. Não esquecendo, eu tenho um livro chamado O Guru do Negacionismo, está em pré-venda no site da Cotter. Eu peço para vocês que vocês comprem por lá, que isso é muito importante para a gente manter as nossas operações. Gente, vida longa e próspera. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Bom dia para todo mundo que está vendo o vídeo agora. Boa tarde, boa noite para quem está vendo nos outros horários, gente. Até mais. Tchau, tchau.